Bom, a proposta desse vídeo então é continuar o vídeo anterior da solução do Admin Comp com uma proposta de mostrar algumas melhorias e algumas versões diferentes que poderiam ter sido feitas para o meu script de solução, que agora eu renomeei para Admin Comp V1. E então vou mostrar outras duas versões e além disso também mostrar como criar uma word list. Nesse caso aqui é uma word list numérica e com mais duas palavras, que é o que a gente precisava para resolver esse desafio aqui. Se for resolver ele sem aplicar aquela lógica de pegar o nome do arquivo interno, que na verdade era número, né? Tirando os dois últimos, ele era sempre número. Então, a resolução que eu tinha mostrado em script, um arquivo separado .sh, ela fica mais organizada, como a gente viu ali no vídeo anterior, e eu tinha apresentado essa solução aqui. E aí eu fiz uma versão 2 com algumas diferenças e eu vou mostrar ela aqui agora. Então a primeira diferença já, em vez de usar um while com um valor true, eu fiz um for infinito também. Só que a diferença é que, vamos olhar de novo o código da versão 1, é que ele tinha ali o iterador por fora e o incremento lá dentro. O for ele já tem a inicialização do iterador e o passo dele, né? Então o incremento já fica ali dentro. Então só uma diferença mesmo, para caso queira imprimir o número do arquivo, né? Que a gente tem 1001 arquivos ali naquele exercício. E aí tem algumas diferenças agora. No início a gente estava filtrando sempre por arquivos que tivessem zip. O arquivo interno tinha que ser um zip. E agora eu mudei aqui, peguei só a linha que tem o UT, sempre tem esse UT na terminação do nome do arquivo. E por que eu fiz isso? Porque para poder pegar o último arquivo também. Que o último arquivo ele tem nome hackersec sem extensão. Então ele não vai ter o ponto .zip. Uma pequena mudança aqui então, pegar o nome do arquivo interno e aqui verificar se grep zip com o arquivo interno vai resultar em alguma coisa. Se o resultado disso for vazio, que é o que estou testando aqui no if, na minha estrutura condicional, significa então que o meu arquivo interno não é um zip. Então se ele não for um zip, eu já posso dar um break, ou seja, sair desse laço e vir fazer a quebra da senha e utilizar esse parâmetro para descompactar o meu arquivo com unzip. Uma outra alteração que eu fiz aqui foi parametrizar o nome do arquivo. Então, naquele meu exemplo inicial, eu tinha renomeado admin comp para f.zip, por uma questão de facilidade, diminuir o nome. Só que aqui, se eu quisesse botar outro nome, eu teria que fazer várias alterações aqui no meu código. E aqui eu usei, em vez de f.zip, eu usei cifra 1. Cifra 1 é o meu primeiro parâmetro da linha de comando. Então assim eu posso colocar o nome que eu quiser, pode ser f.zip, pode ser a, pode ser b, pode ser c.zip, o nome que eu quiser. Então fica mais livre assim para o usuário. Só que na hora de executar o meu script, eu não vou executar só passando o nome dele, eu tenho que passar um parâmetro, que vai ser o cifra 1, que vai ser o nome do arquivo. Certo? Mas aí eu informo só esse nome uma vez, e aqui dentro do código o cifra 1 vai ser substituído por esse nome. Bom, essa parte aqui do código é basicamente igual, né? E houve aqui ainda uma pequena mudança, tá? Já que eu troquei aqui o grep, botei para filtrar por UT e não por zip, eu tirei ali os últimos 4 caracteres. Na verdade, depois daquele UT, aparentemente ele tinha um espaço em branco e depois sim um terminador. Ou o read pega a quebra de linha, alguma coisa assim. Então por isso aqui é -4. Bom, aqui tem a escrita do índice de cada arquivo interno, só para imprimir, caso queira, se não quiser é só comentar. E aí sim, aqui no fim, novamente, pego aquele meu dicionário, aplico ele no meu arquivo, para ele encontrar a senha, uso aquele regex para pegar o valor que tem depois de pw, espaço igual espaço, para me saber qual é a senha. E aqui no fim tem mais uma diferença, porque nesse aqui, nessa versão 1, eu estava assumindo que a gente sabia que o nome do arquivo final era esse. Só que a gente pode assumir que a gente não sabe o nome do arquivo final. Então aí a gente usa direto a variável arquivo que eu já coloquei lá. Quando ela não for zip,
vai cair no break, já vai vir para cá, mas ele vai ter armazenado o nome dela, já corretamente, porque a gente já fez essa filtragem aqui na linha 3. Certo? A gente pode executar esse arquivo aqui para ver, esse script. E então a gente vai executar com bash. E vamos executá-lo no a.zip, que é uma cópia simples do admincomp.zip. Vamos passar esse nome aqui como parâmetro. Já vamos executar com o comando time na frente, para a gente ver o tempo que vai levar. Enquanto isso, eu queria dizer que algumas pessoas andaram me procurando para perguntar a solução de desafios. Achei isso bem legal, tá? O pessoal se interessando pelo assunto, fazendo contato. Só não deixem nunca de, caso forem produzir alguma obra a partir dessas minhas explicações aqui ou a partir da minha solução, não deixem nunca de fazer a citação correta, né? Citar que a solução de vocês é inspirada nessa, enfim, que vocês leram ouviram esse material, viram esse material, replicaram o meu código, alguma coisa assim. Não esqueçam de dar o devido crédito como referência, tá? Não como autor, porque a única coisa que eu produzi foram esses scripts mesmo e esse vídeo. Então, só para deixar isso registrado. Bom, aqui ó, o código finalizou, terminou a execução, funcionou corretamente, ele levou aí 19 segundos. Eu já rodei isso aqui outras vezes, ele levou 15, 17, 19, às vezes 21 segundos para obter a resposta final pra gente. Eu tinha executado antes aqui, tinha levado 17, ó, 17 e pouco. Certo? Só atualizar aqui, a tela ainda não tinha atualizado. Então tá aqui o arquivo final, ele mostrou pra gente aquela linha que a gente precisava. Certo? Então eu vou excluir aqui. E agora mostrar a minha solução 3. Essa solução 3, ela é muito mais genérica e muito mais demorada. Como assim? Então, o que é feito aqui? Aqui a gente está assumindo que a gente não sabe que o padrão de senha é o nome do arquivo interno. Então, para esse caso era mais fácil assim. A gente já sabia o nome do arquivo interno, utilizava esse nome, passava para um zip. Então era bem mais fácil. Mas pode acontecer de a gente ter que quebrar uma senha dessas e a senha não ser tão óbvia assim. Ou a gente não ter percebido mesmo. Aí nesse caso a gente vai ter que usar sempre um dicionário para tentar fazer a força bruta. E foi o que eu fiz aqui. Então na versão 2 a gente usava o fcrackzip e uma word list para tentar quebrar a senha do zip só no fim. Porque nos outros arquivos anteriores a gente sabia qual era a lógica. Agora vamos assumir que a gente não sabe ou que não há uma lógica. Nesse caso a gente tem sempre então que tentar quebrar com fcrackzip e usando alguma lista. Só que tem um problema. Se a gente tentar usar a word list, né, a lista de senhas Rockwell, ela não tem todas as senhas que a gente precisa. Por exemplo, ela tem a última senha, que é let me in please, mas ela não tem a penúltima senha, que é hackersec, assim, inclusive com H maiúsculo e S maiúsculo. Então não tem nesse dicionário. A primeira senha que a gente precisa é essa aqui. Faltou 3. 300952. Também não tem. Apesar de ser uma senha bem fraca, só com números, 6 números, esse dicionário não tem essa senha. Então, claro, a gente precisaria usar um dicionário, uma word list bem mais completa do que essa aqui. E quanto maior essa lista, mais palavras para serem percorridas, mais demorado vai ser. E aí o que eu fiz aqui? Só para mostrar no vídeo mesmo, eu fiz uma word list bem simples, com números. Só com números, e eu acrescentei as duas palavras que a gente vai precisar também. Então é só para fins de explicação mesmo, para mostrar como fazer e para funcionar. Mas aí eu botei ainda essas duas senhas aqui. Essa aqui é a última senha e essa aqui é a penúltima. Então eu acrescentei também. Eu fiz de uma forma bem simples essa word list, que é essa aqui, word list exemplo.txt. E já vou mostrar isso. Mas enfim, então qual seria a ideia? Pegar o nome do arquivo interno,
tentar quebrar o arquivo zip cifrão1 usando essa word list que eu já vou criar e vou armazenar então esse resultado, que é o que ele encontrar que é a senha, vou armazenar numa variável chamada senha. Vou usar essa variável aqui no meu unzip para quebrar a senha do meu arquivo zip cifrão1. É claro que aqui, se eu não quisesse, eu nem colocava essa variável, eu colocava direto esse valor aqui. Só para minha linha não ficar tão grande, ficar mais fácil de enxergar, eu resolvi colocar uma variável para o arquivo, uma variável para a senha, uma questão de organização. Mas poderia então substituir isso aqui, na linha 7, esse parâmetro, por isso aqui. Ia funcionar igual. Tá, aqui eu redirecionei para /dev/null, para não ficar mostrando novamente, né, para o unzip funcionar silenciosamente na nossa saída padrão. Isso aqui tudo é igual, para ele renomear o nome do arquivo, para a gente poder trabalhar iterativamente. E no fim coloquei de novo aquele teste, para caso o arquivo interno, que eu armazenei aqui, não for um zip, ou seja, aquela primeira linha que ele encontra lá com o UT não tiver zip, ou seja, o arquivo não for um arquivo zip, ou ele não tiver essa expressão zip no nome, que é o nosso caso, ele vai dar um break e vai executar a linha 20, que é imprimir o arquivo final filtrando por admin. Ah, mas o código está muito parecido com o anterior. Muda um pouquinho essa lógica aqui de quebrar a senha, que aqui a gente já tem como quebrar mais facilmente por saber que é o nome do arquivo. E aqui não, aqui a gente está quebrando usando uma word list. Sim, a diferença assim, em termos de código implementado é muito pequena. A diferença mesmo está no tempo de execução, porque aqui ele vai rodar toda essa word list. Nesse caso aqui, a força bruta ela é feita só no último arquivo, e aqui ela seria feita em todos os arquivos. Então, para descompactar os 1000 arquivos internos que estão naquele arquivo principal. Então, em termos de tempo, isso aqui é muito mais demorado. Outra coisa, isso aqui, esse comando da linha 20, ele poderia ter sido feito aqui dentro. Então, eu podia colocar ele aqui e depois fazer o break. Tá? Também funcionaria. Agora vamos ver como é que eu crio essa word list exemplo .txt. Eu não tenho o arquivo, eu poderia muito bem abrir uma aba aqui e começar a fazer ele. Mas eu não vou fazer isso. Como é que eu fiz? Fiz também de uma forma bem simples para criar uma word list praticamente só numérica. E aí depois no fim eu acrescentei aquelas outras duas palavras. Aqui está minha word list. Então na primeira linha eu crio no diretório atual o arquivo que eu quis dar esse nome. Poderia parametrizar também tudo isso aqui. Tá? Poderia colocar cifrão 1, por exemplo, que nem eu fiz ali no outro caso. E poderia parametrizar aqui esse nome também. Né? Aqui eu acabei deixando o nome fixo. O que a gente faz então? Esse comando sec ele vai gerar uma sequência de 0 até 999999. E aí eu coloquei esse formato, isso aqui é o formato, para ele ser exibido com 6 casas inteiras com zeros na frente. Então, se o número for 0, por exemplo, ele vai imprimir 0000000. Porque se eu não coloco isso aqui, ele vai gerar todas as senhas de 0 até 999999, só que ele não vai colocar os zeros na frente. E pode ser que tenha algum arquivo zip lá com zeros na frente. Eu não sei porque eu não fiz manualmente os 1000 arquivos internos. Nas linhas seguintes fiz a mesma coisa. Então aqui eu gerei todos os números possíveis com um dígito, aqui todos os números possíveis com 2 dígitos, aqui com 3, aqui com 4, aqui com 5 e aqui com 6. Com 7 eu deixei pronto, mas eu comentei porque não tem nenhum nome de arquivo zip, neste exercício pelo menos, que tenha mais do que 6 dígitos. Se eu precisasse de uma word list com 7 dígitos numéricos, aí eu colocaria essa linha aqui também. É claro que isso aqui também poderia ter sido implementado iterativamente com um laço de repetição. Eu acabei fazendo dessa forma aqui. E no fim, eu ainda coloco nesse arquivo também as outras duas senhas que eu preciso, que são de texto. Então aqui só para mostrar mesmo, só para esse teste passar. Mas se eu quisesse fazer uma word list só com números, eu poderia fazer dessa forma aqui. Já funcionaria. Tá? Eu vou só gerar a word list aqui.
executando esse arquivo. E aqui eu criei o meu arquivo. Ele ficou com 7,7 MB, não é uma lista muito grande. Vamos olhar ela. Então aqui estão todos aqueles números com 6 dígitos numéricos. 6 caracteres numéricos, melhor dizendo. Vamos olhar o fim dessa lista. Aqui os últimos 10 elementos da minha lista, que são do 2 até o 9, e depois as duas palavras que eu acabei colocando. Então, alguns comandos aqui da linha 9, e da linha 11 e da linha 12. Certo? Então essa é uma forma. Tem várias ferramentas que criam dicionários. Essa aqui vai ser uma forma bem simples, que podia ser usada nesse exercício. Ok? Se a gente não sabe criar uma word list, aqui a gente vai ter que pegar uma word list pronta. E essa lista teria que ser suficientemente boa, cobrir todas as senhas que a gente precisa. Por exemplo, talvez fosse mais difícil ela ter essa senha aqui. Essa senha aqui já tem em mais dicionários, mas essa aqui já é mais difícil. Então pode ser que ela não tenha, ou algum daqueles números, né? Apesar de ser mais comum ser encontradas senhas numéricas nos dicionários que tem por aí, certo? Mas aqui foi só para dar um exemplo. Então eu acabei criando uma listinha bem simples, e trabalhei com ela aqui nesse exercício. E mesmo a minha lista sendo simples, né, eu não vou botar esse V3 para executar até o fim. Eu até posso botar ele aqui para ser executado, mas eu não vou deixar ele executando até o fim, e eu já vou explicar por quê. Então vou executar com bash admincomp v3 com o arquivo b.zip, e eu vou deixar ele executando. Esse código ele vai funcionar, só que ele tem esse problema. Ele vai trabalhar em cima dessa lista força bruta para cada um dos meus 1000 arquivos internos. E eu cheguei a executar ele umas 2 vezes, mais ou menos, 2 ou 3 vezes. E eu tenho aqui a resposta dele. Eu executei ele com o comando time na frente, assim como eu fiz com o anterior. E mesmo a minha lista sendo pequena, ó, ele está executando aqui, ele está recém com 2 arquivos. Mesmo a minha lista sendo razoavelmente pequena, olha o tempo que ele levou. Um tempo bastante alto. Ele levou mais de 4 horas para conseguir chegar até o fim. Ele acabou incrementando mais uma vez ali o meu índice, mas ele levou ali mais de 4 horas para resolver o desafio. Enquanto que na minha versão 2, o desafio foi resolvido ali em 17, 19, 21, 15 segundos. Com essa versão aqui, ele leva 4 horas. Tudo bem, uma versão bem mais genérica. Para cada arquivo interno ele faz a força bruta, né? Aqui é diferente, aqui não, ele só tem que pegar o nome do arquivo e usar como parâmetro. Aqui não, aqui ele vai fazendo força bruta para cada arquivo. É uma solução bem mais genérica. Pode ser que isso seja necessário em algum desafio futuro de plataforma de jogos, ou mesmo uma situação em que é necessário quebrar uma senha, não se tem nenhuma dica sobre a senha. Aí tem que ser feito dessa forma aqui, usando um dicionário. Como eu disse, os códigos são até parecidos, mas em termos de desempenho, esse código aqui da V3, ele é muito mais demorado, mas ele também conseguiria obter o resultado se a senha fosse alguma das senhas que estivesse contemplada na minha word list, que nesse caso aqui foi uma word list bem simples que eu criei com esse arquivo aqui. Certo? Então só para mostrar aqui, olha, ele está recém no arquivo 7. Se a gente estivesse executando a versão 2 ou mesmo a versão 1, a gente já teria a resposta, mas com a versão 3 a gente não tem ainda. Ela funciona, mas ela funciona de forma muito mais lenta. Então a versão 1 foi bastante melhorada para gerar a versão 2, um código bem mais correto que o da versão 1, e o da versão 3 um código mais genérico, trabalhando com força bruta em todos os níveis, mas também bem mais demorado. Certo? Então era só isso que eu queria mostrar para vocês. Mais algumas outras possibilidades para quem gosta de resolver via script
por meio de alguma linguagem de linha de comando como Bash. Certo? Então era isso.